Aqui, quando nós usamos a expressão a consciência do eu, o que queremos dizer com isso? Repare, nós sempre acreditamos que o pensador, ou seja, esse elemento presente que pensa, ele é diferente dos pensamentos. Mas o pensador, ele é de fato diferente dos seus pensamentos? Existe o pensador, esse elemento que pensa aqui, sem a presença do pensamento? Existe tal coisa como um pensador inteiramente separado do pensamento? Observe que essa é a nossa crença. Nós fomos educados dentro de uma cultura onde a ideia é a ideia de alguém presente, anterior a tudo, anterior a sentimentos, a emoções, a sensações, a percepções e também a pensamentos. Mas se retirarmos o pensar, aonde fica o pensador? O pensador de um pensamento, observe a pergunta, ele é diferente do pensador de outro pensamento? Em geral, essa é a nossa crença. O pensador está separado do seu pensamento. É assim que nós acreditamos. Agora, o pensador, ele está de fato separado? Ou o pensamento é o elemento presente que nos dá a ideia daquele que aqui está pensando? Da ideia do pensador? É o que estamos dizendo aqui para você. O seu pensamento é você presente sendo pensador. Sem a presença desse pensamento, não existe esse você pensando. Compõe com calma isso. A verdade é que, quando o pensamento surge, o pensador aparece. E ele se identifica com o pensamento. Mas, na verdade, ele é o próprio pensamento. É o pensamento, quando lhe parece conveniente, veja, o pensamento, quando para ele é conveniente, ele se separa, criando o pensador, para gostar daquele pensamento. E o pensamento, quando ele se vê em sua conveniência, ele se separa também, como pensador, daquele pensamento, para não gostar daquele pensamento. Portanto, o que é o pensador? O que é esse elemento presente que é o eu pensando? Esse eu pensando, esse pensador, ele é a presença de pensamentos que se identificaram com esse eu. Repare, isso pode parecer bastante complicado quando não acompanhamos. Mas quando acompanhamos e escutamos, isso se mostra muito claro. Os pensamentos produzem o pensador, e não o inverso. Se não tenho pensamentos, não há pensador. Isso não quer dizer que o pensador seja diferente para cada pensamento que surge. E sim que, quando não há pensamentos,
não há pensador. Os pensamentos produzem o pensador. Assim como as ações ocorrendo nos dão a ideia de um agente. Não é o agente produzindo as ações. As ações estão presentes, nos dando a ideia de um autor das ações. Esse eu é constituído dessas qualidades minhas. Essas minhas qualidades são os meus problemas, meus desejos, medos, minhas posses, minha casa, meu dinheiro, a minha esposa, os meus objetos. Essas coisas criam essa ideia do eu, essa relação entre a mente e esses objetos. Cria a ideia desse eu. Percebam isso, a presença da mente nesses objetos, nestas pessoas, nestas experiências, criam a ideia desse eu, desse experimentador, desse pensador. Se cessassem todos os pensamentos, para onde iria o eu? Quando não há pensamento, quem está presente? Essa é a pergunta. O pensador não existiria sem os seus pensamentos. Esse fazedor, esse autor das ações, também não existiria sem as suas ações. A nossa grande confusão é essa. É que achamos que o pensador, o eu, o autor das ações já existe antes das coisas. Já existe antes dos pensamentos, antes das ações. No entanto, isso não é real. Nem esse pensador, nem esse eu. É o que estamos aqui com você investigando, compreendendo, esclarecendo. Então, de onde vem a ideia desta consciência do eu? Essa ideia tem por base a presença do próprio pensamento criando esta identidade que diz estar consciente, que diz ser a consciência. Portanto, quando tratamos aqui, quando falamos a respeito desta consciência do eu, estamos sinalizando para você a ilusão de uma identidade que se vê presente, tendo consciência. A presença desse pensador é a presença desse eu, que na realidade são esses pensamentos, construindo a ideia de uma consciência pessoal, de uma consciência individual, a consciência do eu. Nós precisamos investigar isso. Então haverá a constatação da ilusão desta identidade, desta falsa identidade. Só há uma realidade presente e essa realidade está nesse encontro com a verdade divina. Nós nos vemos como entidades presentes, entidades separadas da vida como ela acontece. Há uma belíssima pergunta, que embora a formulação dela não tenha uma certa precisão para a investigação, mas nos dá uma base, a pergunta é como encontrar Deus? Aqui a verdade desse encontro com Deus consiste na ciência deste ser que nós somos, que não é esta consciência do eu.
que não é esta consciência individual, pessoal, particular? Portanto, vamos investigar um pouco isso aqui, a respeito desse encontro. Porque essa expressão, ela não é a melhor. Repare, o que é que nos impele à busca de Deus? E é real esta busca? Para a maioria de nós, na verdade, como nós encaramos, como nós realizamos ou fazemos nesse movimento realmente de busca, para a maioria de nós, ela é apenas uma fuga. Uma fuga da realidade. Nós precisamos clarear isso aqui para nós mesmos. Sobre se a nossa busca de Deus é uma fuga, ou se essa busca é, na verdade, a investigação da realidade, da verdade sobre Deus. Veja, há uma diferença. O encontro com a investigação da verdade sobre a vida, nas nossas relações, no valor das coisas, sobre as ideias, sobre os pensamentos, sobre como nos sentimos, sobre esse sentir sobre o momento. Tudo isso requer a investigação da verdade sobre nós mesmos. Esta verdade se revela nesta investigação da vida, como ela acontece. Então, isso é algo diferente de uma busca por Deus, como uma fuga para escaparmos do sofrimento. É a investigação da verdade sobre nós mesmos, da verdade sobre a vida, inclusive da verdade sobre o sofrimento. Esta verdadeira investigação, sim, isso consiste em um trabalho direto para a compreensão da realidade de Deus. Portanto, se buscamos a Deus apenas porque estamos cansados do mundo, das suas misérias, se queremos nos livrar do sofrimento, se a ideia básica consiste em uma técnica, em um sistema ou prática, para nos livrarmos do sofrimento, desta miséria, de ser alguém, ainda estamos dentro de um movimento de fuga, na busca. Ainda estamos imaginando Deus como algo que irá chegar e nos livrar do sofrimento. Como se pudéssemos acrescentar a verdade de Deus a essa ideia desse eu que se livrou, desse eu que se libertou da dor, que se libertou do sofrimento. Assim, para muitos, a ideia de Deus, para ser adorado, cultuado, é a ideia de uma identidade que está do lado de fora. Para ser encontrado, para aliviar a nossa dor, o nosso sofrimento. Na verdade, é uma esplêndida fuga. Alguns fogem para as drogas e outros fogem para a religião organizada, para as práticas esotéricas, espiritualistas e místicas. Mas se aqui estamos investigando isso, para descobrir a verdade, não num determinado conjunto de ações, de práticas espiritualistas ou místicas,
mas para uma correta apreciação de cada coisa na vida, de cada situação que surja, de cada momento que apareça dentro da vida, na relação com a família, com o trabalho, também com os momentos de lazer, é quando a mente se torna clara para essa percepção, para essa compreensão. Então, de fato, estamos investigando a realidade desse encontro. Nós não temos mais a fuga. A verdadeira aproximação aqui não é mais da confusão, não é mais da tentativa de escapar do sofrimento, de escapar dos problemas. Portanto, como podemos encontrar ou se deparar com essa realidade? Como podemos ter essa visão que é a visão de Deus? Isso requer a presença desse estudo da própria mente, do próprio eu, desse próprio movimento do pensamento, do sentimento, da sensação, sustentando a ideia de uma identidade que se separa da vida. Aprender sobre o autoconhecimento nos coloca em uma posição onde o olhar não é mais o olhar de alguém, desse elemento que se separa. É quando aprendemos de fato a estar diante do pensamento, sem a ilusão de um pensador, diante do sentimento, sem a ilusão, a ideia de alguém nesse sentir, ou de uma sensação. Eliminamos assim esta separação entre o pensador e o pensamento, entre aquele que sente e o sentir. Quando isso é eliminado, porque há esta atenção sobre as nossas reações, nos aproximamos deste aprender sobre nós mesmos. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento é algo que nos revela a verdade sobre esta imaginária consciência do eu. É algo que nos revela a verdade sobre a ideia de uma identidade presente sendo o pensador, sendo o experimentador, sendo o observador das coisas, sendo esse elemento que se vê no centro das experiências. Aprender sobre o autoconhecimento traz esta atenção, esse olhar, essa compreensão. Portanto, esse real encontro com a vida é o real encontro com Deus. Quando não há mais a ilusão desta identidade, que gera confusão, que produz sofrimento, que sustenta conflitos, que alimenta desordem. O encontro com a vida é a presença desse contato com o momento. Isso responde também a uma outra pergunta. Uma vez que o contato com o momento é sem a interferência desse movimento do passado, que é o movimento da memória, que é a presença do pensamento. Esse contato revela algo além da consciência egóica, que é a consciência do eu. Essa imaginária consciência pessoal. E assim estamos diante da meditação. Qual é a verdade sobre meditação? O que é a meditação? A resposta para essa pergunta
é a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? A presença da meditação é a revelação deste ser, algo além da mente e, portanto, além do pensamento. Portanto, a mente precisa, em primeiro lugar, se descondicionar. Ela precisa se libertar de suas próprias limitações. E só então lhe será possível saber o que é Deus, o que é meditação, e não antes. É óbvio que a realidade, o desconhecido, aquilo que é indescritível, é algo que aqui está presente, mas está além do eu, além do pensador, além da mente. Assim, a mente que deseja conhecer a realidade, ela precisa se libertar do seu próprio condicionamento. Portanto, esse aprender sobre o autoconhecimento é o que nos dá a base para a revelação da meditação, para a revelação desse estado natural de ser livre do eu, livre do ego. É quando nós temos a libertação da mente de todo esse condicionamento, de todo esse peso, de toda esta condição psicológica. Enquanto a mente estiver presa em seus conflitos, dentro das relações, enquanto ela estiver presa ao velho modelo de programação, de condicionamento cultural, condicionamento religioso, psicológico, filosófico, enquanto a mente estiver tendo da vida a visão particular do passado, esse condicionamento irá lhe impedir de ter esse espaço. A mente não pode ter a revelação da verdade. A verdade vem e se revela quando a mente está livre de todo esse condicionamento. Assim, ela não pode conhecer a realidade. A pessoa quer encontrar a realidade. O eu quer encontrar Deus. Assim, ele projeta, ele imagina, ele idealiza aquilo que é Deus, com base nas crenças que ele tem. Isso é basicamente condicionamento. A investigação da natureza do eu, da natureza da pessoa, da natureza do pensador. É o fim do pensamento como conhecemos, do sentimento como nós sabemos a respeito e sentimos sobre ele. Nós precisamos desse espaço interno. A mente precisa estar tranquila, livre do passado, silenciosa, para aquilo que é ilimitado, indescritível, para aquilo que é o desconhecido se mostre. De outra forma, toda técnica ou prática de meditação, como as pessoas em geral praticam, é algo ainda dentro desse modelo de busca, de fuga, de escape da dor, de escape do sofrimento. Repare que as pessoas meditam pelas razões do próprio eu. O propósito é o meditador, que é o eu, o ego, encontrar na meditação alguma coisa para ele mesmo. Isso é auto-hipnose. Então é possível que o eu, o ego, relaxe, porque a mente ela pode ser até aquietada e silenciada, mas isso não é meditação.
Esse é o problema da prática da meditação tradicional. Nós não sabemos o que é meditação. Assim, a grande pergunta é: a meditação, o que ela é? Quando há esta tranquilidade, esse espaço, esse silêncio, esta ausência de agitação interna, não temos mais esta presença desta consciência egocêntrica, desta consciência egóica, desta consciência do eu. Então, aquilo que é real se revela. Isso não é uma prática de meditação. Isso é a ciência da verdade de que a meditação presente é a ausência do meditador, é a ausência do pensador, é a ausência de alguém para uma experiência. Então, aquilo que é real, aquilo que está além do conhecido, a realidade suprema, a verdade divina, assume esse espaço. Mas nós precisamos começar aqui, pelo autoconhecimento, pela percepção da realidade que aqui está presente, sendo a vida, como ela se apresenta para cada um de nós, a cada momento. O esvaziamento desse psicológico conteúdo de ego-identidade é a presença de uma mente nova, livre do passado, livre do conhecido. O seu real encontro com Deus é a comunhão com aquilo que é indescritível, com o eterno, com o inominável. Não é alguém tendo essa comunhão, é a presença desse estado de comunhão, desta mente livre do conhecido. Assim, todo movimento de alguém presente para obter coisas, inclusive encontrar esse propósito, esse objetivo, isso não está mais presente. Porque não se trata de um movimento no tempo. Esse encontro é a realização daquilo que aqui está presente. Assim, o real contato com o momento é a verdadeira revelação desse instante, sem o eu. É quando o contato com o mundo à sua volta não é mais o contato de alguém presente, vendo o mundo como algo separado de si mesmo. Não há qualquer separação entre você presente e a realidade do momento aqui e agora se revelando. Não existe tal coisa como eu e o outro, eu e a vida, eu e o mundo. É a realidade de Deus, a verdade de ser, a ciência da meditação. O nosso natural estado divino, o nosso natural estado de ser, é algo que aqui está presente, além do tempo, além do conhecido, além deste eu e o não eu. Portanto, compreender a verdade sobre si mesmo é descobrir a realidade de que a vida está presente, sem a ideia, sem a crença, sem a ilusão de um pensador tendo pensamentos, de um experimentador tendo experiências, de alguém presente tomando ações. A vida está aqui. A vida é ser. Ser é você, quando o eu não está. Sem essa separação entre você e esse instante, a vida é amor, é felicidade, é liberdade, é paz,
É isso que a presença da meditação revela. Você em seu estado natural. Livre da ideia, da crença, desta separação entre você e Deus. É o que estamos aqui com você trabalhando, a cada encontro. Nós temos encontros online nos finais de semana, são 2 dias juntos, sábado e domingo. Portanto, eu quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O que é autoconhecimento? É a aproximação daquilo que é você, a investigação daquilo que é você. E há 2 aspectos aqui. O primeiro é a investigação daquilo que é você, porque você se confunde com isso.